E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole Revisitada. Mas antes de acompanhar o conteúdo de hoje, eu peço para vocês, se por acaso vocês caíram aqui do nada no canal e não forem inscritos, por favor, se inscrevam no canal e ative aquele sininho das notificações para ajudar o canal, né? E no final desse vídeo, sempre eu deixo sugestões de outros vídeos do canal para vocês assistirem. Se você assistir pelo menos 2 vídeos, isso ajuda muito o canal ao YouTube entender que o canal é importante e talvez o canal possa subir um pouquinho com o número de inscritos e visualizações, ok? Muito agradecido. Sempre estou aberto a sugestões de vídeos, a sugestões de como fazer os vídeos. Você pode comentar aí que eu vou responder e vou refletir com muito carinho sobre as suas sugestões, ok? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre literatura de viagem. Bom, literatura de viagem é o que? São aqueles guias turísticos que a gente compra para poder ir viajar para um país, sei lá, vou viajar para o Caribe, compro um guia que vai falar dos melhores hotéis, melhores restaurantes, etc. Olha, pode até entrar aí num alargamento da compreensão do que é literatura de viagem, mas não é exatamente isso, né? Literatura de viagem, basicamente, é o olhar, é uma narrativa de deslocamento, com certeza, né? Você precisa se deslocar, e a partir desse deslocamento, é, é o olhar de quem se desloca, né, para esse outro lugar, para esse outro espaço, e também para o povo que ocupa esse espaço, né? É claro que se você, por exemplo, for ler um livro sobre Cuba, um livro sobre a Coreia do Sul, né, que se passa lá na Coreia do Sul, uma narrativa de ficção que se passa em Cuba, por exemplo, você vai ver aspectos que você não conhece, você vai aprender um pouco sobre o país, né? Mas não é isso que eu digo, não é a sua viagem por meio da literatura. É também a viagem, também é a sua viagem, mas também a viagem desse protagonista que nos narra, né? Ou pode ser em terceira pessoa também o livro, né? Mas pelo olhar desse protagonista, o que nos chega, a visão que nos chega sobre um determinado lugar. Então eu separei aí alguns livros para indicar. E é claro, né, gente, literatura de viagem existe há muito tempo. A gente tem vários exemplos aí clássicos de obras maravilhosas da literatura, como As Viagens de Gulliver, As Viagens de Marco Polo. Se a gente pegar a primeira grande viagem na literatura é lá dos gregos, né? É a Odisseia, né? Que é o Odisseu, ou Ulisses saindo da Guerra de Troia e retornando para sua ilha e toda a sua viagem de volta, né? Todas as aventuras que ele passa nessa viagem de volta. Temos os Lusíadas na língua portuguesa, talvez a primeira grande narrativa de viagem na língua portuguesa, né? Que é na época das grandes navegações, né? O desbravar português, contornando o périplo africano para chegar até as Índias para estabelecer comércio. Então, os Lusíadas do Luís de Camões também pode ser considerado uma literatura de viagem, por que não? Né? Há vários livros que são, assim, relatos mesmo, né, gente? Você pode pegar aí um viajante, sei lá, assim, não precisa ser ficção, né? Pode ser narrativa verdadeira. Então, sei lá, meus 15 dias na Patagônia. Tô dando um título genérico aqui, né? Minha viagem para o Alasca, inclusive, né, o Na Natureza Selvagem, que é um filme, foi baseado num livro, né, de uma biografia mesmo, de um cara que decidiu largar tudo e foi para o Alasca. Então também pode ser um relato verdadeiro, né? Não que não exista verdade na literatura de ficção, né? Mas hoje eu vou falar para vocês de alguns livros de ficção, ok? E a primeira indicação é esse livro aqui do John Grisham, Jogando por Pizza, tá? É um livro que saiu pela Rocco, deixa eu ver o ano aqui certinho, 2007, aqui no Brasil. Então, é um livro muito legal porque o que leva ele a viajar, assim, não é o desbravamento em si, né? O que leva o personagem a viajar é que ele é jogador de futebol americano, da principal liga de futebol americano nos Estados Unidos. Ele sofre uma terceira concussão cerebral. Ele é quarterback do time de futebol americano. E ele é aconselhado pelo seu empresário a parar de jogar ou dar um tempo,
ou ir para uma outra liga menor, onde o impacto é menor, onde as exigências são menores para que ele se recupere, né? Porque se ele tiver mais uma dessa concussão, é perigoso ele morrer, né? Ou ter graves danos cerebrais. Ele teve alguns pequenos danos, assim, não foi uma coisa grande, que não atrapalhou na vida dele, ele podia continuar a jogar, mas era um conselho que ele não precisasse, que ele não continuasse a jogar nessas grandes ligas. E o empresário dele arruma ele para jogar num time de uma liga italiana de futebol americano. Olha que coisa, né? A Itália é tão tradicional no futebol e tem aí uma certa tradição no rugby. De repente tem o futebol americano, tem uma liga, uma liga amadora, praticamente amadora, onde os jogadores têm outros empregos e depois acabam treinando no final do seu expediente. Ele vai para lá e ele vai jogar no time do Parma. E é muito legal porque além das descrições dos jogos contra as grandes cidades, né, Gênova, Nápoles, Roma, Polônia, Milão, entre outras grandes cidades da Itália, tem as descrições dele por Parma, ele andando por Parma, olhando para as catedrais, tentando entender o jeito italiano de ser, essa descoberta de um novo mundo para ele. Ele vai muito contrariado para lá, mas ele acaba, né, se adaptando, gostando e tal. Tem ali um flerte no meio, porque, né, dá esse gostinho a mais na narrativa. E das coisas mais legais que esse livro faz é a descrição das mesas, né, da mesa posta, das refeições na Itália, né? Então, descrições das cervejas, dos vinhos, dos peixes, dos molhos, das massas, dos azeites, dos presuntos, dos queijos. Assim, é um livro também que vai para o lado gastronômico, tá? Então fica essa primeira indicação, é muito legal, um livro que você lê rapidinho, é bem gostoso, beleza? A segunda indicação de hoje é um livro clássico da, da literatura de viagem, tá? Ele é como se fosse uma bíblia da literatura de viagem no século XX. É o On the Road, ou Pé na Estrada, que é o subtítulo dele, em português, o Jack Kerouac. A tradução no Brasil, essa tradução da LPM aqui, é do Eduardo Bueno, o historiador Eduardo Bueno, do canal Buenas Ideias. Ele faz um trabalho muito bom. Gente, esse aqui a gente está no auge da contracultura, pós-guerra, Estados Unidos, um protagonista que mora com a mãe e de repente ele tem alguns amigos, tem aquela coisa da descoberta da literatura, da arte, de fazer o diferente dentro daquela sociedade americana do pós-guerra que queria apenas casar, construir família e comprar uma casa no subúrbio. E esse grupo de amigos, né, liderado por esse Saul Perkins, que é o personagem principal, e o grande guru dele, que é o Dean Moriarty, que é o grande amigo dele, saem em viagem pelos Estados Unidos, né? Assim, eles vão para algum lugar. Primeiramente eles vão para Denver, né? Eles se encontram em vários lugares dos Estados Unidos, mas saindo de Nova York ele vai para Denver e ali ele pega qualquer emprego para curtir a vida, para ler obra filosófica, para escrever poesia. Então assim, uma pira é uma descoberta de mundo assim filosoficamente, empiricamente, literariamente desses personagens. Tem vários personagens muito interessantes. Vão para Califórnia, né? Ficam muito tempo em São Francisco, voltam, vão para o México. Então, assim, é o olhar daquele. É o mesmo país, né? Não é um país diferente, mas é um olhar, como aconteceu no outro, né? Dos Estados Unidos para a Itália, mas é um olhar para outros tipos de estilos de vida dentro dos Estados Unidos, né? Que são diferentes daqueles que são regradinhos de ter uma casa, de comprar um carro. Não, há pessoas muito diferentes dessas, né? Essa é a que a gente chama de geração beat, né? Ou beatnik. Essa geração vai influenciar é, os hippies depois do final dos anos 60, tá? Essas viagens, o livro é bem autobiográfico, tá? Mas ele muda o nome dos personagens e cria uma ficção em cima, mas tem uma forte carga autobiográfica aí.
ele é escrito, o escritor aqui, o Jack Kerouac, ele fez as viagens de 1947 a 1951, mais ou menos. Depois foi outras vezes. E o livro saiu em 1957. Esse livro mexeu com muita gente, fez com que muita gente saísse de casa e fosse se aventurar. Eu fui um deles em 2012, fui para os Estados Unidos e tentei fazer, e fiz na verdade, costa leste-oeste por estrada, ida e volta. Atravessei 21 cidades, sim, 21 estados nos Estados Unidos para ter um pouquinho desse gostinho, é claro. Né? Foi muito tempo depois, ele foi de carona, ele foi com amigos e ficou muito tempo. Eu não, eu fui direto para visitar um amigo e voltei. Mas era um pouco para sentir um mínimo de inspiração aí do Kerouac, né? E um livro que fez Bob Dylan sair de casa, né? Bob Dylan, que é um cantor de muito sucesso e prêmio Nobel de literatura. Beleza? Então leiam Jack Kerouac, a grande bíblia da literatura de viagem. O terceiro livro é o geralmente ele não é visto como literatura de viagem, né? Mas eu coloquei na lista, tá? Que é o Budapeste do Chico Buarque. Por que que eu coloco? Ele saiu pela Companhia das Letras em 2000 e bolinha. Deixa eu ver aqui. Não tenho aqui a data. 2003. Foi um livro muito premiado, muito bem falado, né? Virou filme. É a história de um ghostwriter brasileiro, né? O José Costa, que vindo de Frankfurt, ele faz uma escala em Budapeste, na Hungria, e acaba ficando por lá. E aí, a partir daí, inúmeras coisas acontecem. Ele vai andar pela cidade, ele vai tentar entender o que é o húngaro. Tem coisas misteriosas que aparecem para ele. Dizem que o húngaro é a língua mais difícil do mundo, uma das mais difíceis, né? Segundo ele aqui no livro, é a única língua que o diabo respeita. E ele faz depois viagem para o Rio de Janeiro de volta, claro, mas é uma narrativa espelhada, muito bem feita, mas que geralmente não é vista como literatura de viagem, né? Mas é o olhar de um brasileiro na Hungria, tentando entender muita coisa e apresentando ao leitor muita coisa legal. Gostei bastante do Budapeste, tá? Muita gente não gosta do Chico, escritor, mas eu gosto bastante do Chico Buarque, escritor. A quarta indicação é o livro do escritor brasileiro também, esse eu conheço pessoalmente, foi professor na mesma instituição que eu durante um tempo. É o Diário de um Escritor na Rússia, do Flávio Ricardo Vassoler, que saiu pela Edra em 2019. Esse livro é muito legal porque em 2018 houve a Copa do Mundo de Futebol na Rússia, né? E o Flávio foi contratado, não vou lembrar agora por qual empresa ou periódico, para fazer uma viagem pela Rússia e pela cidade sede dos Jogos do Mundial, para falar um pouquinho sobre a Rússia, para escrever um livro sobre a Rússia. Interessante que praticamente não se fala de futebol no livro, né? O Flávio, que é um russófilo, né? Ele entende muito sobre Rússia, e vai para lá para tentar visitar alguns pontos, conversar com pessoas, tentar desenvolver ainda mais a ideia dessa coisa que é a mãe Rússia, do que motivou, por exemplo, a União Soviética, o que sobrou da União Soviética, se eles têm orgulho da história da União Soviética ou tem uma certa restrição a falar sobre isso. Então ele vai tocando muitos pontos interessantes nessa viagem. Então, um olhar brasileiro sobre a Rússia, tá bom? E o quinto livro, que eu não tenho aqui um exemplar para mostrar para vocês, mas eu vou colocar aqui na tela, é de livro escrito por um alemão, é o Pascal Mercier. Ele é o livro Trem Noturno para Lisboa. É um livro muito legal porque é a história de um professor bem catedrático, bem tradicional, assim, solteiro e que viveu a vida para os estudos, é uma pessoa reclusa. E tudo começa a mudar quando ele. Isso na Alemanha. Tudo começa a mudar quando ele encontra uma moça na beira da ponte, querendo se suicidar, né? Ele meio que salva a moça, ele convence a moça a não fazer isso.
E a partir do contato com essa moça, ele descobre um livro escrito por um português. Ele que entende muito pouco do português, ele entende algumas línguas europeias, mas ele entende muito pouco do português e tenta né, ler o livro. Ele descobre que o livro foi escrito por um português na época do regime do Salazar. E, e aí, de repente, ele resolve ir para Portugal. Ele vai para Portugal, ele vai para Lisboa, ele pega esse trem noturno para Lisboa para tentar desvendar essa coisa misteriosa que é essa menina que ele salvou. E quem é esse escritor? Como é que ele morreu? Se ele foi perseguido ou não? Qual que é a história dele dentro do regime ditatorial português? E é o olhar de um alemão para Lisboa, né? Como que é um olhar de um alemão para dentro da cidade de Lisboa? O que ele percebe, o que ele nota de diferente, o que ele traz de novo, comparando com o seu país, o que é parecido, etc. Né? Então é um livro de viagem mesmo, de descoberta. É uma descoberta dele para com Lisboa, uma descoberta de si também. Então é um livro bem legal, bem interessante também para ler. Beleza? Acho que é isso então, gente. Você leu algum desses livros de literatura de viagem? Conta aí nos comentários. Você leu algum outro livro de literatura de viagem e você gostaria de indicar para as pessoas? Escreve aí também, eu gostaria muito da indicação, porque é um gênero que eu gosto bastante, beleza? É isso então. Até mais. Até a próxima.